você para um momento de oração. Você que necessita de falar com Deus, de ouvir algo de Deus, você que está necessitando de um auxílio do céu, talvez na área da enfermidade, né? Esteja enfermo, esperando o resultado de algum exame, ou algum exame para fazer, ou alguma cirurgia, ou está acometido de alguma inflamação. Deus é poderoso para visitá-los nesta tarde. Deus é poderoso para curar, porque nele consiste todo o poder no céu e na terra. E ele é bom, e ele quer fazer por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Oremos. Querido Deus e Pai, Deus de infinita graça, pedimos a Deus querido a tua bênção para nós, meu Deus. Te peço por aqueles que precisam urgentemente de ter uma resolução na área da saúde, os que precisam, Deus querido, de um auxílio do céu, que sejam guardados, protegidos, que o Senhor Deus venha ao seu socorro, guardando, protegendo, sarando, curando, porque, Senhor, tu podes fazer, com certeza tu quer fazer, e dependemos, Deus querido, de buscarmos a ti, esperar e confiar na tua palavra bendita. Ó Deus da glória, abençoe ricamente todas as famílias, todos os que estão agora ligadinhos no programa, os que estão participando, os que estão ouvindo, sejam agraciados pelo Senhor dos céus. Nós, querido Pai, entendemos que pela fé, cremos que pela fé os mundos foram feitos e foram criados, assim bem como cada um de nós somos obra perfeita das tuas mãos gloriosas. Por Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meu Deus. Amém. Muito bem, a palavra do Senhor para a nossa reflexão na tarde de hoje. O Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso 34, diz o seguinte: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus queridos irmãos, amigo, povo de Deus, é muito interessante quando a gente se propõe a estar diante de Jesus, mesmo que sem entender que ele possa fazer, sem compreender quem realmente ele é. Nós temos aqui essa descrição, essa palavra escrita através do evangelista Mateus, que escreve na inspiração de Deus, e Jesus está diante de algumas pessoas que parece que, ao nosso entendimento, seriam pessoas conhecedoras de quem é Deus, conhecedoras de que o Senhor Deus possa fazer, mas a gente se engana com essas coisas. Estava ali alguns religiosos, estava os escrivões da lei do Antigo Testamento, os escrivões daquela seita chamada fariseus, como também os saduceus. Na palavra anterior,
ainda no capítulo 22, Jesus é indagado, é interrogado pelos saduceus acerca das pessoas que vão para o céu. Se, na verdade, lá teria a mesma compreensão, a mesma dimensão do que é aqui na terra, falando da impossibilidade da ressurreição, que eles não criam na ressurreição. E Jesus diz: vocês erram muito, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles fazem essa interrogação e Jesus responde com outra pergunta, e eles ficaram sem entender naquele momento. Ora, fariseus e saduceus eram as religiões da época de Jesus, que por sinal manejava muito bem a lei de Moisés, e cada um tinha suas escolas, seus mestres de ensino, e aí criavam até uma certa rivalidade entre um grupo e outro. Mas nesse momento foi feita uma pergunta através de um daqueles mestres, de um daqueles doutores da lei, para Jesus, certamente para testar, né? Fizeram um teste ali com Jesus. E pergunta qual o mandamento, né? Qual o grande mandamento? E Jesus diz: olha, amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E o segundo é semelhante: amarás ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses dois mandamentos, você está guardando toda a lei e os profetas. Mas o que nós vamos entender com esta palavra, meus queridos ouvintes, o que Jesus está aqui ensinando aqueles homens da lei, aqueles homens que se estribavam no conhecimento especulativo, no conhecimento mais voltado para regras, para normas, do que para um espírito de brandura, para um espírito de amor fraterno. Jesus responde dando esses dois mandamentos e intitula de primeiro e grande mandamento. Claro, na lei do Senhor, na lei de Moisés, ele vem como o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com toda a sua alma. Essa palavra deixa claro que se você ama o Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é digno de ser venerado, então você vai ter condições também de amar o seu próximo. E Jesus, ele faz nos entender que alcançar o céu, que alcançar a pessoa de Cristo Jesus, depende de como você age, como você vive aqui na terra. São duas dimensões. Você vive horizontalmente, voltado para as coisas espirituais, ligado ao céu. E você vive verticalmente, aliás, e horizontalmente você vive unido junto ao povo, amando uns aos outros. Você só pode viver a cruz de Cristo quando você vive a prática do amor fraterno. Mas você não vai ter capacidade de amar o próximo se você não amar a Deus. De maneira que se você não ama a Deus, também não amará o seu próximo. Como você vai amar o seu próximo se você não ama o seu próximo, você vê todo dia, vai amar a Deus que você não vê? É também o que a palavra nos fornece para a gente entender melhor. Então a intenção daqueles homens, quando interrogaram Jesus, era para testar, pegar Jesus em alguma falha, principalmente na lei, pegar Jesus em alguma falha no seu segmento cristão, também nos seus ensinos,
mas sempre saíam envergonhados. Ora, ele emudeceu aqueles saduceus, eles ficaram sem resposta, ficaram sem saída e ficaram envergonhados. Acredito que em outras ocasiões Mateus não resista, mas eu acredito que eles saíram de fininho, né? Cada um para o seu lugar, mas só que eles criaram ali um conselho, formaram bem ligeirinho uma reunião, se conferenciavam entre si, né? Para tentar encontrar uma solução e de se aproximar de Jesus. Mas, meus queridos e meus amados irmãos, quão boa coisa é estar sempre esperando a resposta certa que vem de Deus, que vem do Senhor. Ora, a lei é um tipo que a gente observa, mas o foco é em Cristo Jesus. Ele foi quem teve toda a condição de cumprir, de guardar toda a lei e os profetas. Se você lê os 10 mandamentos, parece ser algo muito difícil, né? De se guardar e de se fazer. Aí você escuta Jesus dizer que não, agora o grande mandamento é este: amarás o Senhor e amarás o próximo. Ora, parece que ficou simplificado e parece que ficou melhor. Mas o que a gente vai compreender, queridos irmãos e amigos, é que amar ao Senhor Deus consiste em você amar o seu próximo. De maneira que se você não ama a Deus, não vai amar o próximo. E isso é uma condição que só Cristo, na sua totalidade, pôde fazê-los. Aí ele nos incumbiu de fazer, porque ele também nos deu essa capacidade de amar. O nosso amor é do Senhor, é o amor ágape. E recebemos dele pela fé. E aí somos capazes de amar o Senhor como ele é, na alegria, na dor, nos tempos bons, nos tempos ruins, na adversidade, na abundância. Amamos ao Senhor, independente de qualquer coisa. Amar sobre todas as coisas é muito mais do que o que você imagina. Não é coisas comuns, mas aquilo que porventura está nas suas entranhas. Significa você amar muito mais a Deus do que o seu próprio filho, a sua própria filha, a sua família, sua esposa, seu pai, sua mãe, e assim vai. Então, o amor a Deus ele é superior. Quando você ama com superioridade, quando você ama com toda destreza ao Senhor Deus, todas as demais coisas serão solucionadas, serão resolvidas, e você vai demonstrar com isso que você é capaz de amar também o seu próximo, principalmente aquele que você repudia ou que você não tem desejo de amá-lo. O amor de Deus vai fazer isso na sua vida. Isso é o que Jesus está ensinando para aqueles homens religiosos, aqueles homens da lei. Porque viver pela legalidade, viver pelo legalismo, viver simplesmente pela uma função representativa e cumprir direitinho é uma coisa. Agora, viver a vida de Deus, viver o modelo de Cristo, viver o exemplo de Cristo, ao que Cristo é, ao que Cristo realmente fez, é mais difícil, porque isso não vai depender exclusivamente de você, vai depender de Deus na sua vida. A gente costuma ver muita gente dizer: eu não consigo perdoar, porque só quem perdoa é Deus. Não, você pode perdoar. Agora, a capacidade do perdão é o Senhor que te dá. Por quê? Porque fomos alcançados por Ele, fomos justificados por Ele. E aí também fomos santificados nele. E se assim aconteceu na sua vida, você também é capaz de perdoar, você também é capaz de amar todas as pessoas. E aí não é as pessoas, você amar aquele que lhe amam. Não é você ter afeição por aqueles que acham graça em você, mas é você amar aqueles que lhe aborrecem. Aí é onde está o X da questão. E Jesus sabia muito bem que aqueles homens não praticavam isso. Muitas vezes o Senhor o repreendia. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus repreende essa mesma religião, dizendo: vocês são raça de víboras,
Vocês são como sepulcros caiados, porque vocês fazem as coisas tudo direitinho, o legalismo, tentando cumprir a lei do Antigo Testamento e esquecendo do principal, que é o amor ao próximo, que é a caridade, que é a justiça, a benevolência. Isso vocês estão esquecendo. E com Cristo Jesus não tem boquinha não. Ou você ama, ou você pratica obras de salvo, ou você vai seguindo o exemplo de Cristo, ou você não está seguindo nada. Você está enganando a si mesmo. Essa que é a verdade do Evangelho de Jesus. Então por isso que é o primeiro e maior, o grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. O que tiver de vida em você, ame a Deus. O que tiver de disposição em você, ame a Deus. O que tiver de fôlego de vida em você, ame a Deus. Se você estiver em apuros, em aperto, em dificuldades, ame a Deus. Se você estiver no bem bom, na fartura, tudo está favorável a você, ame a Deus. Esse é o amor de Cristo, que já começa aqui. Isso é reino de Deus no seu coração. Quando você faz isso, você é altamente capacitado também para amar o seu próximo, amar o seu irmão e não aborrecer. Esta é a palavra que a gente traz para você, para que você possa refletir no que Jesus falou, no que Jesus disse. Então, se você tem essa prática, você consegue guardar a lei e os profetas. Quer dizer, você está vivendo assim a lei de Cristo, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, e você também está vivendo o reino de Deus profetizado pelos profetas, que hoje está sendo desenvolvido através da igreja do Senhor Jesus. Aí você está no caminho certo. Lei e os profetas. A graça de Deus se insere aí, quando você tem essa capacidade em Cristo de amar, acima de tudo, a pessoa do Senhor, nosso Deus, porque Deus é amor. Você só precisa disso. Uma dosagem do amor de Deus no seu coração muda tudo. Muda todo o quadro da sua vida. Muda tudo aquilo que você pensa diferente, né? Aquilo que você acha que aquilo que você imagina que pode ser. Tudo isso aí vai mudar, porque o amor de Cristo, ele levou você às coisas boas, levou você a praticar o que é bom, levou você a fazer o bem, mesmo a quem você acha que não merece, mesmo a quem não é merecedor. Primeiro porque Jesus fez isso. Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos a Ele. Ele nos amou quando nós não merecíamos. E o perdão de Deus, a salvação de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, a santificação que vem de Deus a nós, são tudo favores imerecidos. A gente não merecia nada disso, nem merece nada disso. Mas o amor de Deus fez isso por cada um de nós. E é isso que a gente precisa entender e compreender para a glória e honra do seu santo e bendito nome. É assim que a gente precisa refletir sobre esta palavra gloriosa de Jesus. Então, meu amado, Deus possa abençoar você poderosamente. Reflita nessa palavra. Reflita que a questão é simplesmente você ser um devoto de Cristo. É você ser um adorador de Cristo. Você ser um invocador de Cristo. É você viver por Cristo. É você experimentar o amor de Cristo e sobressair em todas as situações, amando e venerando ao Senhor dos Exércitos. Amém.